E isso aqui é mais ou menos a mesma ideia, que é uma coisa que a gente ficou meio que falando a live inteira sobre isso. Que calhou de eu trazer ela hoje, porque eu peguei um monte de notícias parecidas com isso, que é basicamente a questão do tecnologismo. Então, o ludismo, se vocês se lembram, pode ser que vocês não lembrem, foi o nome dado àquele movimento dos trabalhadores no Reino Unido. Primeiro, eu acho que inclusive eu tenho esse artigo legalzinho aqui para trazer sobre isso da revista New Yorker, em que, como uma espécie de revolta contra as condições de trabalho precarizadas com a introdução das máquinas e dispositivos que automatizavam o trabalho, ocorreu esse movimento dos trabalhadores quebrarem as fábricas, quebrarem as máquinas, para basicamente tentar reverter essa situação de precarização do que estava acontecendo com eles, tá? Então tem esse artigo aqui que eu não vou ler para vocês, mas eu vou trazer alguns pontos em que ele fala um pouco sobre isso, que é, por exemplo, aqui, ó, vou o iniciozinho, ó. Em 15 de dezembro de 1811, o London Statesman emitiu um alerta sobre o estado da indústria de meias em Nottingham. 20 mil trabalhadores têxteis perderam seus empregos devido à incursão de máquinas automatizadas, a introdução, acho que é isso que eles estavam dizendo. As máquinas de tricô, conhecidas como molduras de renda, permitiam que um funcionário fizesse o trabalho de muitos sem o conjunto de habilidades normalmente exigido. Em protesto, os trabalhadores revoltados começaram a invadir as fábricas para destruir as máquinas. 900 molduras de renda foram quebradas, informou o jornal. Em resposta, o governo guarneceu 6 regimentos de soldados na cidade numa invasão doméstica que se tornou uma espécie de guerra civil lenta entre proprietários de fábricas apoiados pelo Estado contra os trabalhadores. De novo aí o que os comunistas falam, os negócios que eles falam não é do nada. Quem é que apoiou? Quem é que ganhou nessa briga? Quem é que o Estado olhou e disse todo lado desses caras? Foi os proprietários das fábricas. O artigo era apocalíptico. Só Deus sabe qual será o fim, nada além da ruína. Só Deus sabe o que tá na mente dos palhaços. Então, aí esse grupo, eu vou passar um pouco, né? Acabou ganhando o nome de ludista, aparentemente por causa do suposto líder, que era esse tal de Ned Ludd, que era um nome inventado. Provavelmente eles estão dizendo fictício, né? E hoje a palavra ludita, que nem eles falam, ela é usada como insulto. É tipo assim, quando eu fiquei coringando com vocês e disse assim, eu sei que as IA de imagem são ruins e tal, mas a gente não vai conseguir só destruir isso. A gente não pode ser ludista, era tipo isso que eu tô falando. Então hoje, ludista é esse termo, pega tudo, assim, esse termo genérico, pra tu dizer assim, você é contra o avanço tecnológico, você acha que a gente tem que, tipo, que nem aquele cara lá que fez o manifesto, o Unabomber fez um manifesto pra gente voltar pra uma sociedade tradicional e sem tecnologia, que nem os fascistas que ficam metendo os memes de abracem a tradição e voltem pro passado. Isso é um sentimento sinérgico, não é a mesma coisa, entendeu? Mas essa sensação do pessoal assim, a humanidade era muito melhor quando a gente não tinha todas essas complicações da vida moderna, se a gente pudesse só sair de dentro disso, a gente seria mais feliz e tal. Então, esses tipos de movimentos, geralmente, eles são ligados a essa ideia do ludismo. Eles estão falando aqui, o que é bem interessante, eu não vou... Fica nos links recomendados que eu posto depois para vocês, que esse livro, ele tenta resgatar um pouco da ideia do movimento ludista como um movimento dos trabalhadores por direitos melhores, tá? Então, a maneira como isso se desenvolveu ali, e, enfim, aquela velha frase que não é a frase mais correta, mas que geralmente vocês ouvem nos seus comuns de a história é contada, né, pelos vencedores e tal, ou a gente poderia, para expressar de uma maneira talvez mais marxista, a ideologia é a ideologia da classe dominante, né, a ideologia hegemônica é a ideologia da classe dominante. A maneira como isso foi visto na época e depois foi como, assim, um chilique, né, desses trabalhadores que estavam totalmente encheram o cu de ideias ilógicas, que vocês podem pensar, por exemplo, como pessoas falam de, sei lá, de qualquer pessoa que está tentando melhorar o mundo, encheram o cu de utopia e idealismo e resolveram se revoltar, que nem o Rage Against the Machine, literalmente quebrar tudo para tentar, de alguma maneira tosca e tola e tal,
retomar um pouco do controle da situação. Mas, enfim, existe um certo cinismo aí em não querer ver isso como um movimento de trabalhadores se organizando para lutarem pelos seus direitos, mesmo que talvez de uma maneira espontaneísta, de uma maneira que não dá certo, entendeu? Então, esse artigo é legal por causa disso. Ele tá fazendo review de um livro, na real. Então, fica a recomendação. Mas então, isso, uma introdução sobre o que é o ludismo, né? E daí, por exemplo, a gente tem eu não vou passar, mas depois eu dou pra vocês, tem um vídeo do TikTok aqui, do Magrão falando sobre isso aqui, que se chama Nightshade. Então, essa Nightshade é uma ferramenta que ajuda tu a pegar as imagens que tu gerou, como artista, por exemplo, teu desenho, né, tua arte, e envenenar ela, eles chamam, mas seria botar marcadores dentro dessa tua arte, assim, dados ali, que a gente tende a chamar, não sei se eles chegaram a usar eles não chegaram a usar esse termo, mas existe um termo que é esteganografia, que é esconder dados dentro de uma imagem, sabe? Então eu imagino que seja assim, estão escondendo dados imperceptíveis a olho nu dentro da imagem, que quando consumidos por um desses modelos que estão usando eles para treinar, vão piorar a qualidade do modelo, tá? Então aqui tem alguns exemplos, eu não vou ler todo o artigo. Cadê os exemplos? Aqui tem alguns exemplos, ó. Então, com 0 imagens envenenadas usadas para treinar, uma pessoa no modelo. 100 imagens envenenadas, 250 e 500, ó. Aí essa aqui já tava aparecendo um Lenin triste numa parede de concreto. 500 já não dá pra ver mais nada. Uma pintura. 0, 100, 250 aqui. Uma concha. Aqui. Então, a ideia disso é que os artistas se protegeriam disso tudo que a gente está descrevendo nos últimos dias e que a gente está vendo nas notícias. Eles se protegeriam de ter o seu trabalho roubado e ainda destruiriam a máquina do sistema usando esse veneno nas suas imagens para destruir esses modelos e deixar esses modelos menos úteis. Tipo, interessante, tecnologicamente, absurdamente interessante. E eu acho que vocês já estão vendo a conexão com o movimento ludita. Que exatamente como eu expliquei para vocês, que eles estavam talvez não se organizando da melhor maneira possível ou não atacando a fonte do problema, que no caso os comunistas acham que é o modo de produção capitalista que estava mostrando suas contradições ali. Isso aqui está fazendo a mesma coisa. Mas é uma tecnologia interessante. E daí eu tenho alguns outros exemplos que vieram na minha cabeça e que eu vejo como sendo ludismo também. Então, não sei se vocês lembram que teve uma vez que o Anonymous, junto com o WikiLeaks, vazou um vídeo... Eu não sei se foi exatamente nessa vez, mas enfim, o Anonymous e o WikiLeaks em geral, vazou vários vídeos, por exemplo, da guerra do Iraque. Tem aquele vídeo famoso que se chama Collateral Damage, dano colateral, em que eles mostram o drone matando as pessoas. Eu acho que era tipo uma festa, um casamento, alguma coisa, que é uma filmagem de drone dos Estados Unidos matando essas pessoas. E daí depois vem pessoas recolher os corpos e socorrer, e eles matam as pessoas que vêm ali também. E essa é uma filmagem que o WikiLeaks vazou. E por essas e outras, o PayPal desmonetizou, né? Retirou o acesso do WikiLeaks a doações pela plataforma. E daí, nessa época, o PayPal e o Mastercard tiraram. E daí, nessa época, o Anonymous e outros grupos criaram uma campanha de ataques coordenados de negação de serviço a esses serviços. E que basicamente é uma maneira de derrubar os serviços por
tráfego. Tu gera muito tráfego para as plataformas e elas não conseguem sustentar, né, essas requisições e elas caem, elas ficam lentas, elas não funcionam. Então, por alguns dias, o PayPal ficou caído, por exemplo, por causa disso. Só que o que acontece? O PayPal tá aí ainda hoje. Julian Assange tá preso lá na embaixada. Estados Unidos continua aí. As informações estão soltas na internet. Ninguém se importa. Israel tá fazendo a mesma coisa hoje. E parece que a Sleep. Então, tipo, ludismo seria um exemplo aqui. Engraçado que tu fale isso. Nenhum hack para pagar minhas dívidas. Outra coisa que eu trouxe aqui é um exemplo da cultura pop. Mas é que eu gosto muito. Eu sempre trago isso aqui como se fosse, que sei lá, realmente fosse o exemplo da vida real. Mas então assim, ó, eu não vou tocar a cena, mas quem viu Mr. Robot é uma série que eu recomendo o plot inteiro. E daí me desculpa, se vocês não querem spoilers da primeira temporada de Mr. Robot e do início da segunda, vocês não vejam essa parte. Ok. A primeira temporada de Mr. Robot fala sobre um grupo de hackers que literalmente querem hackear um monopólio, uma empresa gigante que vocês podem imaginar que é como se fosse um Google, é como se fosse uma Amazon. Talvez as duas juntas. E eles querem hackear eles e destruir um data center deles, né? Onde eles guardam muitos dados e os backups dos dados. E o plano deles é que se eles fizerem isso, eles vão causar uma disrupção tão grande no sistema financeiro e literalmente nas contas, porque ela também é uma empresa financeira, tipo, sei lá, uma fintech, e eles vão deletar tantos dados suficientes para que a sociedade não possa mais funcionar da maneira como funciona, e daí as pessoas iam ter suas dívidas apagadas, iam se ver livres aí das amarras do capitalismo. Assim, a série tem uma vibe bem ludista nesse sentido, assim, bem utopista, bem idealista, de que, tipo, quando tu vê a primeira temporada é maravilhosa. Tu vê assim, tipo, meu Deus, eles vão derrubar o capitalismo e tu fica pensando, caralho, a gente poderia fazer hoje. E daí, de uma maneira absurdamente melhor ainda, eu acho, eles retratam na segunda temporada como isso não funcionou. Então tem essa cena aqui, bem pesada e tal, que eu acho uma das cenas mais pesadas, que eu sempre fico de cabelo do braço em pé e tal, em que a Angela viu uma cena traumática e tal, essa personagem, e esse cara que é o CEO da empresa do mal, ele explica pra ela por que ele não tá nervoso, porque ela tá trabalhando na empresa do mal lá, é uma das personagens principais. E daí ele meio que explica assim, quando tu tá na posição que eu tô, tu meio que se liga que esse tipo de coisa não nos afeta muito. As coisas vão mudar, as coisas vão virar um caos e tal, mas a gente vai dar um jeito no final. E, tipo, pra mim, isso aqui é genial, essa maneira que eles explicam como a revolta meio desorganizada e ludista que eles tiveram naquela época não conseguiu derrubar esse conglomerado gigante capitalista e tal. E, enfim, isso aqui, pra mim, é um grande exemplo do que pode ser também uma expressão ludista hoje. E recomendado, de novo, que vocês assistam. E isso aqui que eu lembro que foi até alguém no Discord da Soberana que me mandou há um tempo atrás. Que é a ideia desse noisy aqui é que quando tu use como um plugin no teu navegador e quando tu entrar em sites que usam teus dados, ele gera dados fake para esses sites e manda para eles. Então, sei lá, ele tipo tu vai entrar no Facebook e ele vai dizer assim, eu cliquei em todas essas páginas, eu dei like em todas essas coisas, eu naveguei para aqui, para lá, mas tu não fez nada disso, sabe? Ou tipo, tu manda dados fake da tua localização, manda dados, tipo, tenta gerar dados fake para eles, gerar ruído. E daí a ideia seria que se todo mundo fizesse isso, quando esses sistemas de tracking, de perfilamento e tal não funcionariam, tá? Pra mim, isso também é uma expressão de tecnologismo. Porque, enfim, a gente não tá querendo mudar as causas subjacentes, a gente não se sente capaz até de atacar de alguma maneira efetiva
lá por trás, quem tá fazendo essas coisas, a gente consegue atacar eles aqui, onde a gente tem um certo controle, mas, enfim, acaba dependendo do quê? Vamos convencer todo mundo a usar isso, vamos convencer que eles não detectem isso e impeçam. Vocês podem imaginar também, por exemplo, o Adblock. Eu já tô puxando demais o que é ludismo aqui. Adblock não é ludismo, mas a solução para propaganda na internet, para o modelo predatório de tracking e de perfilamento na internet, não é que todo mundo instale Adblock, embora eu recomende que vocês instalem e que usem os plugins de privacidade e tal, mas não vejo isso como sendo a solução, entende? Não é uma solução individual, até porque o YouTube agora introduziu uma maneira de impedir que a gente não veja propaganda lá, que é uma notícia que, inclusive, eu ia trazer, eu trago na próxima live que a gente tiver. Mas acho que vocês entenderam mais ou menos o meu ponto de por que o ludismo talvez não seja a solução. Mas daí o que a gente pode falar, eu trouxe, isso aqui é uma notícia, né? Que eu trouxe do Felipe Deschamps também, que olha só, pesquisadores alertam para esgotamento de dados de texto de alta qualidade para treinamento de IaaS até 2026. Conteúdos de alta qualidade são provenientes de livros, artigos científicos, Wikipedia e certos conteúdos da web. Já para dados linguísticos de baixa qualidade, como postagens em redes sociais, serão esgotados em algum momento em 2030 e 2050. E dados de imagem de baixa qualidade entre 2030 e 2060. Essa situação poderia desacelerar o avanço dos grandes modelos de linguagem. Uma opção seria criar dados sintéticos para o treinamento desses sistemas. A informação societária de Tech Explorer. Eu não sei, não li esse estudo e eu não sei nem se isso é verdade. Mas isso aqui é uma coisa que a gente pode assumir, talvez. Para o maior desenvolvimento dessa tecnologia, a gente precisa, de certa maneira, de uma cooperação e da constante exploração do trabalho humano para que isso aconteça. Tá? Então, assim, eu não posso tirar totalmente a razão do pessoal que está pensando em ludismo e está pensando nessa questão que a gente falou de envenenar os datasets, envenenar as imagens, proibir isso de ser usado, regulamentar isso, porque, tipo, pode ser que funcione. Mas a falta de fé nessas soluções, né, na efetividade das soluções que os comunistas têm, vem do entendimento de que as infraestruturas, as legislações, o esforço necessário para fazer isso funcionar, eles não encontram muito respaldo na realidade material do dia a dia do capitalismo. A gente não consegue, tipo, se excluir dessas plataformas. Tipo, sei lá, imagina que um artista que faz freelance, para ele receber, ele tem que assinar um contrato que permite que a imagem dele seja usada, sabe? Ou que talvez seja ilegal envenenar teus dados. Não é tão, assim, impossível imaginar que possa ser ilegal, porque se a gente voltar para a história do ludismo, literalmente o que aconteceu foi que foi ilegalizado, obviamente, quebrar as máquinas, porque isso era propriedade dos patrões, mas o Estado colocou os policiais lá na frente da fábrica, o Estado perseguiu os movimentos de trabalhadores, desceu o cacete para acabar com esse movimento, entendeu? Então, assim, entendem como, de certa maneira, realmente a gente vive uma situação onde a gente tá vendo o neoludismo nos olhos e a gente vai meio que tem que tomar uma decisão será que isso faz sentido ou será que a organização dos trabalhadores de uma maneira verdadeiramente revolucionária faz sentido. E daí, de novo, pessoal, eu sinto que eu, sendo da tecnologia, eu sou atacado pelos dois lados, que são os dois lados que eu vou descrever aqui. O pessoal que acha, por exemplo, que eu sou desconectado da classe trabalhadora porque eu não sou operário, porque eu trabalho sentado o dia inteiro, sabe? Eu posso trabalhar só digitando e mexendo os dedinhos, eu não preciso bater laje, eu não preciso levar saca de cimento. Tem esse pessoal. E tem o pessoal da tecnologia, que se vê, às vezes, como uma classe acima, que nunca será substituída e que é muito necessária e que tem alta instrução e que ganha muito dinheiro, e eles veem essas coisas que eu tô falando e eles não conseguem enxergar a tecnologia como essa coisa que possa dar tão ruim, que possa criar uma sociedade realmente distópica, como a gente tá falando aqui, ou enxergam isso, mas tem essa crença liberal mesmo de que deve existir uma solução individual. Se todo mundo se convencer de que a gente tem que fazer direitinho, se a gente regulamentar e tal, porque eles ignoram esse aspecto da luta de classe. Então, o que eu tô tentando fazer aqui é unir um pouco esses dois mundos, eu acho,
nessa questão do ludismo, porque eu vejo, que nem eu dei exemplos para vocês, às vezes movimentos de esquerda atacando pessoas que usam IA, ou pessoas que usam IA se sentindo muito na defensiva e dizendo, eu sei que eu usei, desculpe, ou tipo, foda-se vocês não entendem de tecnologia, tem que usar mesmo porque vai distribuir. Deve haver um meio termo aí, deve haver uma dialética para que a gente entenda que isso é uma ferramenta, óbvio, que isso tem as suas contradições e que provavelmente a gente não vai conseguir destruir ela. O que a gente precisa fazer é realmente botar ela a serviço de quê? Da classe trabalhadora. Como? Essa é a parte difícil. Quer dizer que o home office não é trabalhador? Home office não é trabalhador, infelizmente. Tu não está no work office, tu está no home office. Logo você não está trabalhando. E daí o que eu trouxe aqui para fechar para vocês é uma definição do tecnologismo de acordo com o nosso amigo ChatGPT. Então saca só. Eu acho que o que eu tinha perguntado é assim, ó. Daí, ó. Claro, o ludismo no contexto digital refere-se a atitudes ou ações que buscam questionar, criticar ou resistir ao avanço da tecnologia, muitas vezes por receio de seus impactos na sociedade. Aqui estão alguns exemplos de ludismo no mundo digital. Movimento anti-tecnologia. Grupos ou movimentos que se opõem ao avanço da tecnologia e se mobilizam para desencorajar o uso de certos dispositivos ou sistemas. Por exemplo, indivíduos que se recusam a adotar smartphones, redes sociais ou outras inovações digitais por preocupações com privacidade ou impactos sociais. Então, segundo nossa amiga tecnologia aqui, eu posso, por exemplo, incluir o movimento software livre aqui. Porque, para mim, existem um cheirinho ali de idealismo deles acharem que, por exemplo, nós vamos convencer todo mundo a usar os software livres. Todo mundo vai se convencer que isso é melhor. Nós vamos convencer todo mundo a usar sistemas que não são privados e proprietários de grandes empresas. Por quê? Isso não funciona. Eu acho que é isso que a gente está vendo. O movimento existe há quantos anos? Há quase uns 30. E hoje nós temos uma consolidação cada vez maior das empresas. Então, não concordam? Tem algo faltando nesse movimento. É uma tecla que eu bato muito. E agora que a influência da Soberana na internet, do Teclas e das coisas que eu tenho falado chega nesses movimentos, eu tenho apanhado muito de pessoas que dizem que é bobagem, por exemplo, a gente usar YouTube, a gente usar Twitch, a gente usar Discord, e eu entendo que é uma contradição, eu tô explicando para vocês que é uma contradição, mas eu sinto que se retirar dessas plataformas, não tentar ocupar esses espaços e não tentar tocar os trabalhadores onde eles estão, que é nessas plataformas privadas, também é um erro, tá? Ataque cibernético como forma de protesto. Então esse é o exemplo que eu falei para vocês da Operação Payback. Ó. Algumas vezes hackers ou grupos ativistas usam ataques cibernéticos como forma de protesto ou resistência contra instituições ou empresas que consideram prejudiciais. Isso pode envolver negação de serviço, de DDoS, né, que é Distributed Denial of Service, vazamento de informações confidenciais ou outros tipos de ações que buscam interromper ou expor certas práticas. Se vocês olhassem a primeira temporada, principalmente de Mr. Robot, tem uma vibe muito assim, que é extremamente satisfatória, mas eles, que nem eu disse, spoilers, não conseguiram nada no final. Protestos contra a automatização de empregos. Em resposta à automação e substituição de postos de trabalho por tecnologia, há manifestações e protestos de trabalhadores que se sentem ameaçados pela perda de empregos. Eu ainda não vi ninguém na rua protestando quanto a isso. O ChatGPT está prevendo. Assim, com muito protesto em fábricas, redes de fast food, entre outros setores onde a automação está substituindo mão de obra humana. Talvez exista mesmo, mas só que eu que não estou trazendo para vocês. Campanhas contra redes sociais e tecnologia de vigilância. Existem movimentos que se opõem à proliferação de redes e à coleta de dados por grandes empresas de tecnologia. Muitos grupos defendem a privacidade e lançam campanhas para conscientizar sobre os riscos do monitoramento constante da coleta de informações pessoais. E aqui, eu acho que é interessante falar para vocês também. Quer dizer que a gente não tem que fazer isso? Não, a gente tem que fazer isso, tá? Cada um conscientiza, cada um planta a sementinha, que nem a Aline falou no chat ali, da maneira que consegue. Mas a gente precisa organizar isso em ações que realmente vão ter um impacto. Infelizmente, só convencer as pessoas de que o Facebook rouba os teus dados não soluciona o problema. E a gente não vai conseguir dormir tranquilo se a gente só fizer isso. Boicote a determinadas tecnologias. Algumas pessoas optam por boicotar determinadas tecnologias, aplicativos ou empresas devido a preocupações éticas, ambientais ou de privacidade. Por exemplo, boicotes a empresas de tecnologia por práticas trabalhistas questionáveis ou por políticas de privacidade controversas. Significa que a gente não deveria fazer? Que a gente deveria tentar evitar? Não, a gente tem que tentar boicotar e fazer, mas isso é a solução do problema? Na minha opinião, não. Esses exemplos ilustram como o ludismo, a resistência ao avanço tecnológico, pode se manifestar no mundo digital. Embora a tecnologia ofereça inúmeras vantagens, também gera preocupações e desafios que podem levar a manifestação de resistência e oposição.
Rodney, essa classe não vê, mas o objetivo da burguesia é tirar o máximo possível de capacidade intelectual do trabalhador de TI, alienar e depender menos dos trabalhadores. Isso é uma coisa que a gente tá vendo cada vez mais. Os layoffs mostram isso. Meio que as coisas estão funcionando normal, não estão? No artigo sobre o ludismo, ele descreve uma coisa muito legal, que é tipo assim, eles automatizaram as fábricas e daí, inclusive, vários produtos desceram de qualidade. Tipo, as técnicas de costura que eles usavam lá, elas eram piores do que uma costura artesanal. Mas, como as pessoas compraram produtos mais baratos e era esses os produtos que estavam sendo produzidos, não teve o efeito do, por exemplo, explicar, não, mas isso é ruim. Que pra mim, eu vejo ecos, por exemplo, dessa questão também do pessoal dizer, mas a IA vai fazer um programa ruim. Mas a IA vai fazer um roteiro ruim. Mas a IA vai fazer uma imagem ruim. Se as pessoas usarem isso, tu vai o quê? Reclamar para as pessoas? É o que as pessoas estão pensando em fazer. Estão pensando em ser extremamente moralistas, em dizer assim, seu desgraçado, por que você está usando a figura de IA? Daí a pessoa, eu nem sabia, é só um cachorro bonito que parece o cachorro da Pixar. Não vejo como sendo, digamos, a solução, sabe? E eu gostei, o Ivan falou, quem luta pela pauta mínima acaba com pauta nenhuma. Então, quer dizer que todas essas ações, elas são ruins em si? Elas não podem funcionar? Elas não podem ser táticas? Não quer dizer, elas são importantes. Mas é preciso ter a visão total. E daí, uma coisa que talvez seja importante a gente dizer, que é uma coisa que eu sempre gosto de trazer e falar, a tecnologia no mundo, como uma ferramenta no mundo capitalista hoje, ela serve para a precarização do trabalho. Porque, assim, se a gente trabalhasse menos por causa da tecnologia, a gente estaria trabalhando em escala 3x4 hoje. 2x5, sabe? E não 6/1 e um monte de hora extra e tendo que usar o domingo para botar o trabalho que falta em dia e tal. A gente trabalharia muito menos, mas claramente a tecnologia não tem reduzido a quantidade que a gente trabalha. A gente sabe isso, pelo que o Marcos nos falou, que a questão da mais-valia é que a tecnologia aumenta a mais-valia que pode ser extraída do trabalhador. Então tem os cálculos todos lá, eu nunca fiz ainda o desenho bonitinho disso, mas um dia eu quero fazer o desenho, os gráficos e tal, mas basicamente agora o trabalhador produz mais e isso acaba indo como lucro para o patrão. A tirinha do André Noel lá. Se você trabalhar duro assim, ano que vem eu, o patrão, consigo comprar outro carro, sabe? Então, num mundo que não estivesse ligado a essa lógica da mercadoria, num mundo onde quando a gente produzisse mais, a gente tivesse produzido mais do que a gente realmente precisa, e não mais de uma coisa que vai ir para o mercado e vai competir com outras coisas e que daí de repente vai sobrar e ninguém vai ter dinheiro para comprar, se a gente realmente só tivesse produzido o que a gente precisa, ou uma aproximação do que a gente precisa, e não desperdiçasse isso, e não precisasse produzir mais, a gente possivelmente teria que trabalhar muito menos, a gente teria a maioria das coisas que a gente precisa e com o tempo livre que a gente tem, a gente ia resolver os problemas. Aí os liberal, mas é que daí tu não vai conseguir fazer o cálculo lá e daí vai faltar sapato. Mas é que com as 6 horas livres que eu vou ter no dia de trabalho, eu vou inventar uma maneira de criar sapato. E daí vai ter sapato pra todo mundo, não vai faltar sapato. Mas na União Soviética não conseguiu. Cara, tu tá falando de um treco 100 anos atrás, no contexto de guerra civil, depois de Segunda Guerra Mundial, depois de Guerra Fria. Não que não vá ter esses problemas hoje também, né? Mas a gente tá falando, é outro papo, entendeu? A gente tá tentando mostrar pra vocês que a ideia não seria destruir a tecnologia, mas como a gente vai usar essa tecnologia para os trabalhadores e não só para gerar lucro pro patrão. Essa é a pergunta que a gente tem. E no meio a gente vai ter ações de boicote, a gente vai ter ações de campanha, a gente vai ter protestos. Provavelmente vão existir grupos que vão querer fazer ataques cibernéticos. Imagina, sei lá, se o Brasil tá em guerra com os Estados Unidos e tal, e os Estados Unidos expõem o Google com um monte de propaganda anti-Brasil para as pessoas ficarem contra o esforço de guerra, sei lá, do Brasil com os Estados Unidos. Estou viajando aqui. Mas talvez as pessoas queiram derrubar o Google. Sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, tipo, não é... na hora que tu... Movimento anti-tecnologia eu acho que é o único que é furada, entendeu? Mas na hora de protestar, na hora de fazer campanhas, na hora de fazer boicotes, a questão não é dizer assim, você é burro, você fez um boicote não funciona. Isso é papo de liberal. Mas é questão de entender o todo, entendeu? Faz sentido, pessoal? Gostaram do que eu disse aqui? Este aqui é mais um ensaio na conta do Teclas. Eu acho que a gente abriu mais discussões do que a gente fechou aqui. Fica a recomendação dos vídeos, dos textos. Fica a recomendação de ver Mr. Robot. Gostaram?
Os bolsominions não gostam de... exato, tu tem razão. Se os bolsominions gostam tanto de boicotar tudo, já é um grande indício que não funciona. O problema é que nem pra boicote eles sabem, porque eles tipo assim... o Bis botou o Felipe... inclusive, que motivo merda. Tipo, sabe quando foi a última vez que eu pensei no Felipe Neto? Quando os bolsonaristas botaram ele na timeline das redes sociais de novo. Porque, tipo, o Felipe Neto não é um tema, ele não é o CEO da esquerda, né? A última vez que eu pensei no Felipe Neto foi quando ele fez a propaganda do Bis. Daí o pessoal, beleza, o Felipe Neto fez propaganda do Bis. Eu vou ir na loja, eu vou comprar Bis e vou jogar fora. Isso não é a definição de boicote, tá ligado? Isso com certeza não é a definição de boicote, meus queridos. E nos Estados Unidos eles adoram fazer isso também. Eu vou comprar essa cerveja que fez propaganda de uma pessoa trans e eu vou dar um tiro nela. E daí, tipo, o fabricante de cerveja tá, opa, o fabricante de armas tá, opa, sabe? Então, opa, Gangnam Style. Enfim, cringei agora. Está invalidado tudo que eu falei porque eu fiz algo cringe.